presidente Lula convocou hoje uma reunião entre ministros responsáveis pela área de infraestrutura do governo e pediu aos seus auxiliares que não deixem dinheiro que já tem a previsão de investimento represado nas suas pastas. O presidente disse que, abre aspas, dinheiro bom é dinheiro transformado em obra, fecha aspas. A repórter Luciana Amaral traz mais informações desta reunião. Boa noite, Luciana. Boa noite, Yuri. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Olha, estiveram presentes cerca de 10 ministros nessa reunião que durou quase que 4 horas no Palácio do Planalto. E depois do fim dessa reunião, o ministro-chefe da Casa Civil, o Rui Costa, ele desceu, foi falar com a imprensa, até mesmo numa tentativa de acalmar os ânimos depois dessa fala do presidente Lula. E ele disse que o governo federal quer eficiência e não o aumento dos gastos públicos. Bem, o presidente Lula e os ministros, eles trataram então do PAC, do Programa, de Aceleração do Crescimento, trataram também de obras e dos trabalhos das pastas até o final deste ano. O presidente Lula também sinalizou que ele tem a intenção de intensificar as agendas de viagens pelo país a partir de dezembro. Isso porque ele quer fazer inaugurações e lançamentos de obras. O presidente ainda deu o recado de que erros cometidos por ministros neste ano não poderão ser cometidos no ano que vem. No entanto, o presidente Lula não especificou quais erros foram estes cometidos pelos ministros nos últimos meses. Lembrando, então, que esse encontro de hoje no Palácio do Planalto tem como pano de fundo as eleições municipais do ano que vem e também a possível revisão da meta fiscal. Além dessa reunião ministerial, o presidente Lula também se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eles se encontraram no Palácio do Planalto para tratar das pautas econômicas prioritárias do governo no Congresso Nacional. E agora à noite, o presidente Lula também se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na saída, porém, o Haddad preferiu não falar com a imprensa. Vamos ver agora, então, um pouquinho mais desta reunião. A gente não pode deixar sobrar dinheiro está previsto ser investido nos ministérios. A gente precisa colocar, transformar. Eu sempre disse o seguinte, para quem está na fazenda, dinheiro bom é dinheiro no tesouro. Mas para quem está na presidência, dinheiro bom é dinheiro transformado em obras. É dinheiro transformado em estrada, sabe, em escola, em escola de primeiro, segundo, terceiro grau, saúde. Ou seja, se o dinheiro estiver circulando e gerando emprego, é tudo que um político quer, que um presidente deseja. Bom, abrir a nossa roda aqui. Thaís, vou deixar você fazer as honras aqui com o deputado, mas deixar primeiro uma pergunta, deputado. É só para o presidente que dinheiro bom é dinheiro transformado em obra ou para todo político é isso? A questão é que obra e como fazer essas obras. O problema é ter o dinheiro, né? E que dinheiro é esse? Eu acho que o problema é como você operacionaliza. Isso é igual na vida da gente. Todo mundo quer ter um carro melhor, quer uma casa melhor, uma roupa melhor. Agora, como pagar? É o esforço, é o trabalho. Né? Um país que tem uma carga tributária altíssima, né? Que tem um arcabouço tributário anacrônico, que impede a produção, que não estimula quem quer trabalhar. Né? Hoje, ser empresário no Brasil é uma tarefa quase impossível. Para ter um funcionário, você paga 2. Então, é isso que precisa ser racionalizado. É dinamizar a atividade econômica para você ter o dinheiro saudavelmente e aí você poder fazer os investimentos necessários. Então, obras estruturantes são importantes? São. E para isso também você tem que estimular hoje a parceria público-privada. Você está vendo aí o marco do saneamento, nós votamos. Hoje nós temos 80 bi já de contrato para levar saneamento básico para as pessoas que mais necessitam. Você precisa destravar a economia. Nós temos uma fronteira aberta da faixa de energias renováveis no Nordeste, que produz a energia mais barata do mundo hoje, é o sol e o vento do Nordeste, e nós estamos ali impedidos de avançar porque temos um lobby muito forte ainda de energia térmica no Brasil, a carvão mineral. O Brasil paga hoje de subsídio de carvão mineral 1 bilhão e 200 milhões por ano. Dinheiro meu, seu, nosso. E o pior de tudo, ainda exportamos carvão mineral para o Uruguai e para a Argentina,
Ou seja, o esforço do brasileiro está subsidiando aquilo que é de pior e mais atrasado diante da transição climática e energética que o mundo exige. Então, eu acho que, lógico, que todo mundo pensa, né, e gosta de ter uma vida melhor, sim. Agora precisa, nesse exato momento, ter credibilidade. O Brasil precisa de credibilidade. E para ter essa credibilidade, precisa ter um orçamento enxuto, factível, e quanto mais impositivo ele for, melhor para, inclusive, ter mais transparência e fiscalização. O senhor falou credibilidade, que é a palavra que Thaís Herédia sempre valoriza. Thaís. Deputado, que bom que o senhor veio aqui nessa noite. O senhor está relatando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Que é uma coisa técnica, a maioria dos brasileiros não acompanha isso, mas eu costumo dizer que acompanhar o orçamento público é um exercício cidadão, né? Porque, afinal de contas, nós estamos falando da alocação dos recursos. E a LDO, a discussão sobre a LDO, que deveria ser sobre as prioridades que o senhor colocou aqui, ela se transformou sobre aquilo que é o parâmetro que vai determinar a gestão do dinheiro, né? Assim, quanto que vai sobrar, quanto que vai faltar e tal. Como é que o senhor está vendo o seu trabalho nessa discussão da revisão da meta, do estica para cá, estica para lá, atende a classe política com as emendas, atende aos investimentos? Eu tenho procurado, inclusive, ampliar o debate, né? Foi por isso que a gente fez um cronograma de audiências públicas nos estados. Foram mais de 8 audiências públicas nos estados. Audiências públicas temáticas nas comissões da Câmara e do Congresso Nacional. Inclusive, estamos inovando, né? O Brasil não tem uma política integrada para tratar as crianças com deficiência. Sim, né? Hoje isso. nós temos 18 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, mais da metade com o transtorno de espectro autista, e nós estamos criando uma política pública com relação a isso, né, que vai desde o núcleo de atendimento, passando por todos os procedimentos, começando no neuropediatra e concluindo lá no esporte, na dança, na música, para construir essa integração num projeto muito bacana, né, que tem sido, inclusive, muito aplaudido, e uma iniciativa nossa dentro desses debates que nós estamos fazendo, e, ao mesmo tempo, buscando a popularização do debate sobre o orçamento. O orçamento não é porque é público, não é de ninguém, ao contrário. Essa fala sua é muito importante. O orçamento é o nosso suor, é o nosso trabalho. É da hora que você acorda de manhã que vai comprar o pão, até a hora que você desliga a luz. Para dormir, você está pagando imposto. Peraí, mas não foge na minha pergunta, não. Quero saber da sua articulação para a questão da meta fiscal. O senhor tem dito que não quer assumir esse ônus, né, de impor limites ao orçamento, e o governo agora está, ele mesmo, discutindo isso. Como é que está o seu trabalho nessa decisão que o governo ainda precisa tomar? Desde abril que eu venho dizendo que era uma missão quase impossível o déficit zero para o ano que vem, né? A gente viu o quadro do problema da economia, a gente viu a dificuldade do aumento da arrecadação. Essa política de aumentar impostos sufoca a atividade econômica, né? No ano passado, quando a gente baixou os impostos, aumentou a venda de combustível, aumentou o consumo de energia. Os estados nominalmente arrecadaram mais quando a gente diminuiu o ICMS no ano passado, e teve crescimento do PIB, inclusive controle da inflação. Esse ano, no dia 2 de janeiro, o governo, na primeira canetada, né, a medida provisória do aumento dos impostos. E, inclusive, subsídios equivocados. Esse subsídio do automóvel, do Bolsa Anfávia, para desovar o pátio das montadoras de veículos, que no Brasil são subsidiadas, uma indústria rica como é a indústria automobilística, mas no Brasil tem subsídio, está errado. Então, tudo isso precisa ser discutido. E eu disse claramente, olha, é muito difícil, porque eu sei que o Congresso Nacional não gosta de votar aumento de imposto. Quando é na evasão fiscal, como foi no caso das apostas eletrônicas, dos bets, quando é na sonegação, como é o caso das offshores, né, que é uma malandragem, né, que é feita com jogo de nota, quando é para, inclusive, agora, eu até estava comentando isso, se a gente agilizar a votação da reforma tributária com o IVA, você não precisa votar essa proposta da subvenção do ICMS. Por quê? Porque você unifica o imposto a nível nacional. A mesma coisa, você diminui a sonegação dos combustíveis. O Instituto do Combustível Legal diz que tem uma sonegação no Brasil com o jogo de nota dos estados de mais de 60 bilhões. Então, você, com a reforma tributária, encurtando o prazo da transição, você pode materializar, inclusive, esse aumento de arrecadação.
Agora precisa ter disponibilidade para isso. E esse debate a gente fez com o maior prazer. Agora, o que é importante entender, a responsabilidade da gestão financeira do país, da meta fiscal do país, é do Poder Executivo. E é por isso que eu tenho dito, se vocês querem fazer, vocês façam. E façam uma coisa comedida dentro daquilo para que a gente possa, inclusive, viabilizar a lei orçamentária, porque o pior dos mundos é não ter orçamento. Deixa eu girar Aí aqui, não ter orçamento não tem nada. Deixa eu girar aqui e passar para a Clarissa também. Deputado, boa noite. Obrigada pela presença do senhor aqui. Deputado, o senhor estava falando aí de vários pontos da agenda do governo federal no Congresso Nacional aí para a área econômica, né? Várias propostas que estão sendo apresentadas pelo governo e o fato é que a gente está vendo uma dificuldade muito grande na articulação desses projetos. E aí vem o governo, então, desmonta essa meta de déficit zero que foi apresentada pelo próprio ministro da Fazenda e diz, olha, a gente não vai contingenciar nada, a gente não quer mexer em obra. Está faltando o governo fazer a lição de casa antes de mexer já na meta fiscal? Porque fica um pouco no ar a ideia, olha, prometeu-se um aumento de arrecadação por meio da aprovação de vários projetos, essa aprovação não está caminhando como se esperava, e aí resolve-se mais, não, eu quero continuar gastando mesmo assim. E aí essa bucha está sendo passada para o senhor. É exatamente aquilo que eu disse. De qual dinheiro? Né? Então, o que a gente tem clareza com relação a essa questão? Primeiro, teve muitos avanços. Ninguém pode negar que o ministro Haddad foi afeito ao diálogo e conseguiu vitórias importantes. Né? A própria PEC da transição para dar estabilidade para o governo e para a governabilidade nesse primeiro ano foi importante. O arcabouço fiscal foi importante. Né? As votações, inclusive da reforma tributária na Câmara, que o governo não tinha o menor interesse, mas é um avanço para o país, porque todo mundo sabe que o Brasil não pode conviver com as regras tributárias que nós temos hoje. Né? Essa questão dos offshore, dos fundos exclusivos. Então, tivemos vários avanços. Onde não se avançou foi no corte de despesa e no gasto desnecessário, né? No subsídio desnecessário. Eu mesmo já falei de alguns aqui agora. Nas exceções, nas exceções, que inclusive é muito temeroso, né? Essa postura do Senado nesse momento de reabrir essas exceções, esses privilégios na votação da reforma tributária no Senado. Porque quando o Senado votar pela segunda vez e voltar para a Câmara, ninguém pode colocar mais texto novo na reforma tributária. A gente pode só suprir, né, tirar aquilo que o Senado colocou a mais. Então, diante desse novo quadro, dessa nova conjuntura, eu acho que agora é fazer valer a tal da frente ampla. É chamar os setores da política, o executivo conversando com o Congresso, conversando com o empresariado, conversando com a sociedade brasileira e fazer uma harmonização. Nós temos esse problema aqui. Nós temos uma conta que precisa fechar. Para essa conta fechar, eu preciso dessa margem de espaço para poder concluir e ter um orçamento. E, com certeza, regras muito claras como vão ser feitos os contingenciamentos. Porque não se iludam vocês. Com o orçamento da forma que está, 4 meses seguidos de queda de arrecadação. O pagamento desse orçamento do ano que vem, ele pode já iniciar comprometido. E aí, inevitavelmente, vem o contingenciamento. E vai contingenciar primeiro o quê? Como? Aonde? Nós estamos discutindo na LDO, inclusive, uma política com relação ao contingenciamento. Né? Por exemplo, eu acho que a prioridade do Brasil é a saúde. Então, nisso, ninguém pode nem pensar em contingenciar a verba de saúde. Vai terminar contingenciando nos investimentos e principalmente desses que estão aí sendo bradados como os investimentos eleitorais, como você falou. Deputado, antes de passar para o Richtner, então, a hora que sentar com o governo e Congresso, qual é o tamanho da conta que está faltando de recursos e quanto que isso equivale no que seria o percentual? Todo mundo quer saber quanto que vai ter que ser, qual que seria o novo número. Vai ser mesmo 0,5%? É por aí a estimativa? Eu passei a segunda-feira fazendo conta com a Comissão de Orçamento, a assessoria da Comissão de Orçamento, que é um nível técnico de excelência. Né? Muita gente muito comprometida com o Brasil e muitos estudiosos dessa área. E todas as contas que chegou lá é que se avançou a ter uma arrecadação em torno de 100 bilhões a mais e que a conta restante para fechar o orçamento seria algo em torno de 60 bilhões. E se forem 60 bilhões, vai dar mais ou menos 0,5% do PIB, o que está dentro ainda da faixa do arcabouço fiscal pré-estabelecido, que foi votado pelo Congresso Nacional. Então, não desobedece o arcabouço,
e, ao mesmo tempo, você cria uma condição que pode ser viabilizada. Agora nós estamos no limite, porque a conta era de 0,25 a 0,50. Daniel Richtler. Deputado, vamos voltar um pouquinho ali para a sua primeira resposta. No finzinho dela, o senhor falava que o orçamento precisa ser cada vez mais impositivo. Há 10 anos, a gente tem uma parte do orçamento das emendas parlamentares que são impositivas. Mas o senhor já deu várias sinalizações de que quer ampliar um pouco essa impositividade, por exemplo, não sei, criando um calendário para aplicação, para execução dessas emendas impositivas. O que vem no seu relatório preliminar ou que o senhor pensa no relatório definitivo em termos disso? As emendas impositivas, o que muda? Inclusive, eu fui o relator das emendas individuais impositivas em 2014. Porque naquela época o toma lá da cá, né, o jogo sujo era muito pior do que é hoje. Naquela época o deputado de oposição não empenhava era nada, não executava era nada. Né? E a subserviência do Congresso Nacional ao Poder Executivo era muito maior. Hoje, pelo menos, nós temos mais autonomia. E essa autonomia foi construída a partir exatamente da impositividade das emendas parlamentares. Eu advogo que o orçamento devia ser 100% impositivo, como é nos países mais desenvolvidos do mundo. Nos Estados Unidos, na Europa, as grandes democracias do mundo, o orçamento é 100% impositivo. E quando tem um problema, o Executivo se socorre no Parlamento para fazer a suplementação. Né? Quando tem um problema de inflação, como teve nos Estados Unidos ano passado, o presidente americano foi ao Congresso e pediu a suplementação. Quando tem um problema de uma guerra, né, da pandemia, que o mundo todo, inclusive, rearrumou suas contas na pandemia, foram os poderes executivos se socorrendo no Legislativo para exatamente no diálogo construir uma pauta em que tenha, inclusive, uma comunhão de responsabilidades. Eu sou parlamentarista, você sabe disso. Eu acho que cada vez mais a gente avança no Brasil para um parlamentarismo. E acho que ele é muito mais representativo e diminui muito mais as crises cíclicas que nós estamos vivendo. Né? Entra governo e sai governo e as crises são a mesma. E o debate é o mesmo. E a discussão é a liberação das emendas do mesmo jeito. O que está errado. Porque a gente tem que ter uma programação de investimentos do governo dentro de políticas públicas claras que o país precisa e dentro de um cronograma. Esse cronograma pode passar, né, pela saúde, pela educação, o atendimento ao custeio dos municípios e dos estados que estão com dificuldade financeira, e tudo isso dentro de uma cronologia que seja compatível com o tamanho do orçamento. É igual na casa da gente. Só rapidinho, o Daniel Richtler fez um apontamento quando o senhor estava falando, deputado. A gente não conseguiu te ouvir. É que acho que ele já começou a responder isso, mas só para ficar mais claro, o que vem em termos de proposta efetivamente no seu relatório? É esse cronograma das emendas impositivas? Exatamente, nós estamos discutindo um cronograma que ele seja factível dentro do tamanho do orçamento e que ele possa não comprometer exatamente essas linhas de prioridades, para que a gente possa ter, inclusive, um planejamento. Como a gente faz na vida da gente? Eu vou trocar meu carro, eu vou planejar quanto eu vou ter para dar de entrada, quanto é que eu vou pagar de prestação todo mês, de onde é que eu vou tirar o dinheiro, né? As férias das crianças, como é que nós vamos mandar os meninos para o Beach Park lá em Fortaleza, que é muito bom para brincar. Então, tudo isso é planejado. No governo não pode ser diferente. E hoje, com o advento da inteligência, da tecnologia, né, você pode fazer uma programação e basta clicar ali que você vai saber automaticamente a compatibilidade entre o que está tendo entrando de receita e o que está tendo e saindo de despesa e pagamentos. Deputado, o senhor falou de um orçamento impositivo, mas no Brasil, quando a gente fala de orçamento, é 6% do orçamento. Porque os outros 94 já estão completamente comprometidos. Quer dizer, essa é a mudança que não consegue faltar. Nós temos despesas que têm crescimento vegetativo, como da Previdência. O ministro Rui Costa disse hoje, olha, nós não vamos aumentar o gasto. Espera, mas já aumentou. Tem a PEC da transição, tem o Bolsa Família, tem a política do salário mínimo, tem o piso da saúde. Mudança da tabela do imposto de renda, a valorização do mínimo é anual. Saúde, educação, quer dizer, o gasto já foi aumentado e muito, né? Quer dizer, já aumentou 3% do PIB. Então, assim, qual é a saída que o senhor encontra? Primeiro, um orçamento impositivo sobre 6%, que é o do custeio da máquina.
Como é que divide isso diante de um cenário em que o gasto já subiu muito? Quer dizer, eu acho que a engrenagem do orçamento ela só piorou de alguns anos para cá, especialmente este ano. Eu acho que com a impositividade em 100%, inclusive as pautas bombas diminuirão muito. Porque o próprio parlamento vai perceber que tem uma competição no gasto. Então, essa linha de prioridade vai ser discutida com mais franqueza, com mais responsabilidade dentro do próprio parlamento. É fato que realmente hoje no Brasil a parte de investimento é apenas 6%. E vai ser rediscutido, inclusive... Não, 6% não, 0,5%, né? 0,5% que está dentro do 6%. 0,5% do PIB é 6% do orçamento. Tá. Eu confundi. É 0,5% do PIB. 6%. Então é o seguinte, então é 6% do orçamento. Então, assim, dentro desse espaço, a gente precisa trazer essa discussão para uma responsabilização maior, né? Porque muitas vezes é muito fácil gastar. Né? Dizer que quer gastar, está aí o presidente, eu quero gastar. Agora tem que gastar como? Então, isso é que precisa ser melhor discutido. E na hora que isso vier, por exemplo, você não falou aí, mas tem coisa mais fora de senso do que, nesse momento, essa proposta, inclusive do líder do governo, de trazer a conta dos servidores públicos dos estados e territórios para dentro do orçamento federal. É que eu só citei as que já estão valendo. Se os estados lutaram para ser autônomos e ter arrecadação própria, não tem sentido transferir a sua folha de pagamento para o governo federal. Né? Nós estamos num pacto federativo. E essa discussão precisa ser discutida. Então, por exemplo, a eficiência do gasto vai ser discutida. Por exemplo, nós temos 180 bilhões na educação. E nós estamos cansados de discutir aqui, vocês já falaram muito disso aqui na CNN, dos alunos que terminam o ensino fundamental sem saber ler, sem saber interpretar um texto, sem saber fazer uma conta de aritmética. Então, para que tanto dinheiro e se não tem eficiência? Então, não é só aumentar o gasto, é melhorar a eficiência, a cobrança. Por exemplo, agora nas cirurgias seletivas. No meu estado, no ano passado, se gastou mais de 2 bilhões de reais no Ceará, né, com organizações sociais na área de saúde, e nós temos uma fila de 60 mil pessoas esperando por uma cirurgia seletiva. Tem gente ficando aleijada dentro de casa porque não consegue operar um fêmur ou uma perna quebrada. Então, diante disso, eu acho que essa discussão volta para o parlamento e volta com a responsabilidade maior. Agora, deputado, toda essa discussão sobre ganho de eficiência na proposta orçamentária, ela vem pensando-se no médio e longo prazo. Só que ano que vem tem eleição e a gente sabe como a máquina gira. Ela opera já olhando para as urnas no fim do ano que vem, né? Então, a campanha começa já na virada do ano. E a gente sabe que os parlamentares operam com essa lógica também, não só o governo federal e os partidos que têm intenção de eleger prefeitos no ano que vem. Como que dá para conciliar esse movimento de um ganho de eficiência da máquina pública, que envolveria, por exemplo, uma reforma administrativa, mas que a gente não consegue ver essa máquina girar de forma mais eficiente com uma eleição rolando? Mas eu acho que o debate político ele teve uma melhora muito grande e aqui as redes sociais são muito importantes para isso. Eu acho que tem muita coisa ruim, tem fake news, né, tem chacota, tem agressões despropositadas, tem. Mas também tem um lado bom da cobrança da eficiência. E hoje isso está muito democratizado. Todo mundo tem um celular hoje e acompanha o debate político diuturno hoje no celular. Então não é só a promessa do que vai propor para o processo eleitoral, é também a condição de entrega do gestor. Né? O prefeito que não entregou bem, o prefeito que desviou o recurso, o prefeito que não teve responsabilidade no gasto público, que vai ser julgado no ano que vem, ele pode preparar a mala, porque dificilmente ele será reeleito. Dificilmente. Por mais dinheiro que tenha e por mais promessa que tenha de obra e por mais vínculo que tenha com o governo estadual ou com o governo federal, esse debate está sendo feito hoje no Brasil todo, do Acre ao Rio Grande do Sul. Deixa eu perguntar rapidamente, deputado. Toda essa discussão que a gente está fazendo aqui, a gente está falando muito do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mas a gente sabe que a equipe econômica ela se dividiu em vários ministérios neste governo. Na sua avaliação, a defesa da responsabilidade fiscal, a defesa de lidar com o orçamento de uma forma mais racional, ficou isolada de fato ao ministro Fernando Haddad? Ou tem outros integrantes do governo que também estão atuando? E se ficar só na mão de Fernando Haddad, não vai ser o Congresso que vai abraçar essa causa sozinho?
não sou do governo, né? Eu não sou nem militante da base do governo. Eu sou um preocupado com o meu país e estou preocupado com uma agenda de construção, de desenvolvimento, capaz de a gente sair desse atoleiro, dessa cantilena de meta fiscal. Porque se o país estivesse crescendo, a economia estava superando esse problema do déficit fiscal e a gente estava discutindo aqui projetos futuros e não voltando sempre na mesma ladainha. Mas eu acho que o ministro Haddad teve um papel importante e tem um papel importante, porque ele quis imprimir uma credibilidade ao governo quando abraçou essa questão da meta fiscal zero e quando fortaleceu, inclusive, o debate no Congresso Nacional, tanto da reforma tributária como do arcabouço fiscal, que o PT não tinha, né, um interesse exposto com relação a essas matérias. Então, ele demonstrou interesse e eu acho que isso é um avanço. Por outro lado, o governo estimula muito a disputa interna. Né? Porque às vezes o que você escuta de um ministro, e a Thaís está aqui, que conversa muito com os ministros lá em Brasília, sabe que você não pode nem dizer o que o outro falou um do outro, porque é um caos. Pega fogo. Né? Pega fogo. Então, como no PT tem uma disputa interna de tendências muito forte, e esse debate interno do PT é estimulado, isso não pode se levar para a governabilidade, porque muitas vezes atrapalha. Né? Então fica esse estique e puxa, né, entre os ministros ali, né, e essa gama de pré-candidatos já a presidente da República, porque o Brasil terminou a eleição num dia, no outro dia o cara já está pensando na outra eleição. Né? E aí, para poder chegar na eleição, a gente vai pensar num projeto de governo para ter credibilidade junto ao eleitor. Deputado, e a sua credibilidade? Como fica nessa discussão da meta? A sua assinatura não terá a mudança da meta? A mudança da meta vai ter que ser assumida exclusivamente pelo governo? Eu sou muito pequenininho para isso, né? Então, eu acho que a responsabilidade é do governo, do Poder Executivo. Inclusive, eu coloquei na última quarta-feira, na reunião que eu tive lá, com o ministro Rui Costa, com a ministra Simone Tebet, com o Dário Duran, que é o secretário executivo da Fazenda, e o ministro Alexandre Padilha, que essa iniciativa tem que partir do governo, né? Quem pariu o Mateus, que o embale. Então, que o governo assuma a sua responsabilidade, até porque se der certo, eles vão dizer que foi eles. Se der errado, vão jogar para cima de nós, né, que somos pequenininhos ali no parlamento. Então, que eles assumam a responsabilidade deles e que nós vamos trabalhar para ajudar o país a sair desse momento. Agora, deputado, também partidos, com todo respeito como o do senhor, que ficam nesse é da base, mas não é da base, votam com o governo, não votam com o governo, não tem uma parcela de responsabilidade por a coisa não avançar? Porque a gente sabe que tem projetos importantes para serem aprovados e tem um jogo de toma lá da cá que vai correndo nos bastidores, com entrega de cargos em órgãos públicos, tem discussão de FUNASA, tem discussão de Caixa Econômica Federal, tudo isso está na mesa e tudo isso impacta na capacidade do governo de cumprir esses compromissos. É por isso que a gente tem que mudar o modelo. Esse modelo de presidencialismo de coalizão, de cooptação, está totalmente equivocado. Isso é que dá essa baderna que está aí e essa vontade louca de gastar sem responsabilidade. Mas vale para a União Brasil também. Então, vale para todo mundo. E no União Brasil não teve nenhuma discussão deliberativa, nem da bancada, nem de diretório, para entrar no governo. A cooptação foi feita individual. No primeiro momento, se escolheu a deputada Daniela, se escolheu o deputado Juscelino e o senador que nem do partido era. Mas é que essa é uma moda que pegou, né, o ex-governador, nem filiado ao partido era filiado ao PDT, como representante do partido. Para você ver como o negócio é mal feito, é desarrumado. Então, por exemplo, na hora que a gente discutir, inclusive eu coloquei isso no manifesto que eu fiz em fevereiro desse ano para a bancada, inclusive, se sinalizar, se sintonizar com relação a isso. Na hora que a gente tiver uma discussão de unidade, de propósito, né, de formação de política pública, de atendimento de política pública, de busca de construção de uma política econômica capaz de ser viável, tanto é que nós votamos as matérias. Na área econômica, a União Brasil não se negou em nenhum momento a votar nenhuma matéria. Nenhuma matéria, nós votamos todas as matérias, inclusive até mesmo essa questão da subvenção, né, nós votamos todas, sem nenhum problema. Agora a gente precisa debater as questões, por exemplo, essa dos subsídios das indústrias, essa é muito complicada para nós. Por quê? Porque, principalmente nós lá do Nordeste, porque foi a atratividade do estímulo ao incentivo que atrai essas empresas para o Nordeste. Como é que nós agora vamos numa canetada acabar com isso? Isso é complicado. Agora, a gente não se nega a votar aquilo que é pautado dentro de uma construção coletiva. E quanto a cargo,
Cargo é uma alegria quando você indica e uma decepção quando você Toma posse. Toma posse, porque isso aí não resolve a vida de ninguém. Bom, deputado, se a gente for conversar sobre o União e Brasil, não sei quando o senhor falou de projeto de política pública, o senhor estava falando do União ou do Brasil, mas isso renderia um outro programa. Infelizmente, eu vou ter que encerrar esse bloco e agradecer pela participação do senhor. E, claro, já fica um convite para a gente tratar só do União e do Brasil numa próxima vinda do senhor. Porque o Brasil precisa de união para sair desse momento. Então, eu acho que isso é uma redundância. Eu acho que é um momento da gente dialogar e aqui agradeço essa oportunidade que me foi dada. É um privilégio estar ao lado dos jornalistas mais renomados aqui do Brasil, pessoas que eu admiro. Sempre eu estou do outro lado lá na Câmara, assistindo todo dia. E, por outro lado, um abraço aqui ao William Vac, que conduz tão bem o telejornalismo aqui da CNN.